Olá a todas e todos! Neste segundo episódio da quarta temporada do Salada Cultural, que é toda voltada ao mundo da dublagem e seus profissionais, em paralelo ao meu mestrado que tem como tema o ofício deles e a influência de seu trabalho através dos anos em nossa cultura, eu converso com Thiago Longo, que é dublador desde os 12 anos de idade e hoje, além de dublar, dirige a versão brasileira de muitas produções. Na nossa conversa, falamos sobre como foi seu início ainda criança, o que levou de experiência daquela época e emprega aos jovens dubladores que hoje dirige, o reconhecimento de seu trabalho e de seus colegas, entre outros assuntos. Se você gosta desses bastidores da dublagem, então acredito que vai curtir. Meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural Especial Dublagem Parte 2. Versão brasileira. Salada Cultural. Thiago Longo é ator, dublador, diretor de dublagem e jornalista. Começou na dublagem aos 12 anos, no início da década de 2000. Ou seja, neste ano ele completa as bodas de prata no mundo da dublagem. Dentre seus trabalhos de voz mais conhecidos estão a versão brasileira de Joe Jonas da série dos Jonas Brothers, Anthony Bridgerton de Bridgerton e Walter White Jr. de Breaking Bad. Como diretor de dublagem, dirigiu as versões brasileiras de diversas produções da Disney, como os filmes live action de Aladdin e A Pequena Sereia, e as animações da Pixar, como Lightyear, Luca e Soul. Thiago foi meu colega no curso de jornalismo, então foi muito bom trocar uma ideia com ele depois de tanto tempo. E este bate-papo você ouve agora. Salada Cultural. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco do seu histórico na dublagem, né? Como começou, pelas pesquisas que eu fiz, você começou em 2000, né? 2000, 2001, por aí. Comecei em 2000, exatamente em 2000. Eu tinha 12 anos. Eu já fazia algumas coisas de publicidade, né? Alguns comerciais, desfile, já fazia participaçãozinha em novela, figuração. Já trabalhava com bastante no meio, assim, sabe? E aí eu fui fazer um teste para a novela Chiquititas, que era do SBT na época, e eu contracenei com um dublador nesse teste, né? Ele já dublava, que é o Thiago Keplermeier. E aí a minha mãe e a mãe dele conversaram, ela explicou que o Thiaguinho já dublava e tal, explicou o que era. E aí a gente começou, eu liguei para Alamo, né? O extinto estúdio, a extinta Alamo, e aí eu comecei a fazer estágio, fiz uma semana de estágio na época, e comecei na segunda, na sexta fiz um teste, na segunda seguinte eu liguei para saber se eu tinha passado, e aí eles já começaram a me escalar a partir dali. Então comecei assim, na época não tinha os cursos que tem hoje, né, era mais nesse esquema mesmo de... Você conhecia de alguma forma, estagiava e se desse certo você ia trabalhando, assim. Então era um pouquinho diferente do que é hoje, para poder entrar no mercado, assim. Você começou fazendo aquelas vozes como é que falam? Vozes... de apoio, né? De apoio. Vozerio e tal. Vozerio, uhum. Você lembra qual foi o primeiro trabalho em que você teve destaque? Cara, o primeiro trabalho de destaque nem foi na Alamo, foi na Centauro, que foi indicação da Alamo, que eu fazia uma das crianças daquela série Barney e seus amigos. Barney, que é o dinossauro rosa com a barriga verde, enfim. Foi o primeiro trabalho que eu fiz fixo e grande, assim, que passava na TV direto e tal. E a partir daí fui fazendo outros. Pegando desse início, do seu início de dublagem na Alamo, você ainda pegou a fase em que eram todos os dubladores no mesmo estúdio, ou você já pegou a fase que já estava dublando separado? Eu peguei um pouquinho dessa fase. Quando eu entrei, fazia pouco tempo que eles tinham passado do Matic pro DA, então eu já gravava no DA. Mas o DA não era o Pro Tools que é hoje, né? Ainda tinha uma limitação grande de canais de áudio, então eu cheguei a gravar, por exemplo, teve um filme que a gente gravou, um filme japonês, que entravam o tempo inteiro 4 pessoas, 4 amigos, e a gente gravou o filme inteiro junto, os 4. É um dos exemplos, assim, mas eu já cheguei a gravar algumas outras produções que era na fita mesmo, não era digital. E aí, como a gente tinha essa limitação de canais, né, de áudio, muitas vezes a gente tinha que gravar junto com mais alguém, entendeu? Geralmente, quando eram os protagonistas, eles gravavam
o protagonista separado já, tal, porque tem uma dificuldade maior, mas as pontinhas, as coisas menores, a gente acabava gravando junto. E como era essa dinâmica? Se um errava, tinha que começar do zero, ou... Depende muito da cena, né? Porque às vezes a cena vinha vindo, você ia lá, acertava, todo mundo acertava, em algum ponto alguém errava. Se tinha um ponto de edição ali no meio, dava para pegar do ponto de edição para frente, né? Agora, se não tinha, vamos supor, algum protagonista fazendo bife, falando, e alguém entra de fundo para falar alguma coisa. Vamos supor, uma cena num restaurante, e tá o protagonista brigando ali com a esposa, por exemplo, e aí entra o garçom, a conta. Se o cara que fizesse a conta e fizesse errado, o protagonista tinha que gravar do começo da cena, assim. Mas nesses casos específicos de que não tinha ponto de edição, né? Os técnicos de áudio sempre foram excelentes, assim, então eles programavam para entrar num ponto específico, o mais próximo possível, para que não precisasse regravar a cena inteira, mas acontecia às vezes de ter que regravar. E você que começou com 12 anos, 12 anos é um momento de formação em vários aspectos da vida, assim, como foi trabalhar a voz nesse período, né? Trabalhar a voz, assim, no sentido que também teve a troca de voz, tem você saber fazer essa sincronia do que você está vendo na tela, o que você tem que transformar para a dublagem. Havia muita compreensão dos outros profissionais? Como você trabalhava isso? Bastante. Mas tem uma coisa também, né? Você começar muito cedo, você aprende mais rápido, né? Sua cabeça mais fresca ali, você aprende a fazer ali, colocar isso em prática muito, muito rápido, assim. E eu acho que essa questão da gente gravar junto também fazia com que a gente ficasse mais atento, porque se você errasse, você ia ferrar o amiguinho, entendeu? Então, e por mais que, né, a gente é criança e tal, todo mundo sabia que aquilo era trabalho e era uma coisa importante, uma coisa que você tinha que estar ali focado, concentrado. Então a gente aprendia muito rápido, todo mundo, não é só eu não, todo mundo da minha época, assim, a pegar a questão do sincronismo, pra gente sempre foi, isso, né, de criança é muito, muito fácil de fazer, e a gente precisar estar focado ajudava que fosse mais rápido, né. Hoje em dia, as crianças eu acho que demoram um pouco mais, porque é isso, se elas erram no sincronismo, a gente consegue puxar, a gente consegue colocar no lugar, a gente consegue esticar, ela não precisa ficar refazendo, né, várias vezes, e aí aquilo não se torna cansativo, e não se tornando cansativo, às vezes, é até ruim para a evolução, assim, sabe? Porque aí ela fica um pouco mais despreocupada de ter que fazer direito, e aí no ter que fazer direito acaba aprendendo, assim, sabe? E da questão da compreensão, eu acho que os tempos são outros, né? Eu trabalho hoje no estúdio que eu trabalho, a gente trabalha muito com Disney, então eu trabalho muito com criança, né? E os tempos são outros. Eu tomava apitos de atenção mesmo, porque afinal é criança, né? Você ficava mais atento, mas tinha uma hora também que você, sei lá, ou cansava, ou enche o saco, ou enfim. E a gente tomava umas duras e etc, que hoje em dia é uma coisa que é impensável, assim. Eu cheguei a escutar coisas que hoje em dia, se eu falar, eu nunca mais trabalho, né? Que bom que evoluiu, que hoje tá diferente para melhor, né? Que se respeita, que a gente respeita mais, talvez por não ter sido respeitado quando era criança, né? Que era diferente, assim. Acho que muitos não tinham essa noção de que, é trabalho, mas são crianças, né? E hoje a gente tem isso, assim, então tem um tato muito maior. No estúdio em que eu trabalho, na Media Access, né, que era a antiga TV Group, a gente tem psicólogo para tratar com criança, né? Imagina que na minha época não tinha nada disso. Lá dentro do estúdio perguntando para a criança como ela tá, perguntando como ela se sente depois de uma cena X, então as coisas mudaram muito da minha época para hoje, assim. Em alguns pontos, óbvio, tudo isso que eu tô te contando é muito melhor, muito mais evoluído do que na minha época, mas a tecnologia, o tanto que a tecnologia ajuda as crianças hoje, quem começa hoje,
eu acho que atrasou um pouquinho com relação ao que a gente tinha que aprender mais antes, era mais na marra, era mais assim, é isso, porque se errava, tinha que refazer, né? E chega uma hora que você vira e fala assim, cara, eu vou prestar atenção nessa porcaria aqui, né, como criança, eu preciso prestar atenção aqui, porque senão eu vou refazer isso aqui e não vou sair daqui hoje, né? Que é um pouco diferente do que acontece hoje, assim, a tecnologia possibilitou que você arrume uma fala, deixe ela maior, menor, faça uma pausa onde não tem, né, a habilidade dos técnicos também, junto com a tecnologia, assim, ajudou bastante nesse aspecto, assim, sabe? Você acha que a tecnologia ajudou também, por exemplo, naquela época? Porque o inglês tem aquele negócio de abreviar muito e você tem que adaptar para poder fazer o que ele disse ser compreensível no português, né? Que nem, por exemplo, tanto que antigamente usava muito tira para falar policial, né? Você acha que a tecnologia também ajudou para fazer? Não, eu acho que não foi a tecnologia, não. Eu acho que é uma evolução mesmo. É você pegar o cinema, né? Eu participei de um podcast pouco tempo atrás e a gente estava discutindo sobre isso, assim, você pegar os grandes dubladores daquela época, né, da década, quando começou a década de 80, década de 70, sei lá, você pega os grandes atores daquela época, eles tinham um estilo de interpretação, eles tinham um jeito de fazer que hoje é completamente diferente do cinema, né, e você vai alterando também conforme o tempo vai passando, vai evoluindo, assim, né? E o jeito de falar mesmo, assim, sabe? Então, acho que naquela época era uma coisa que talvez fosse mais aceitável, que a gente olha hoje e fala, meu Deus do céu, que absurdo, né? Vira uma coisa, mas que pra época era um pouco mais adequado, né? Você vê na década de 80, sei lá, eu nasci em 88, então eu não posso te dizer, mas talvez fosse mais normal de se usar. Aí você pega no final da década de 90, ou 2000, ou não sei o que, e vira e fala assim, nossa, olha como ele tá chamando, não sei o que lá. Sim, tinha a questão do abreviar, mas não era só por isso, né? A dublagem é uma coisa muito nova, né? É uma coisa que, sei lá, a gente tá falando já existe há 50 anos, mas só existe há 50 anos também, né? E a gente, ao longo desse processo, foi mudando o jeito de fazer, foi mudando, e vai mudando sempre, né? Eu lembro que quando eu comecei a gravar esse negócio de um falava, o outro falava, um falava, o outro falava. Não tinha sobreposição de falas, não tinha esse tipo de coisa, não se gaguejava no cinema, né? Hoje em dia você pega a linha de atuação dos americanos, a forma como eles estão fazendo, e o mais naturalista possível. Então, assim, é difícil você ver alguém que não gagueja, alguém que não tenha essas coisas que a gente faz normalmente, né? Essas paradas que eu acabei de fazer agora se faz, né? Então, no cinema tá se fazendo também. E aí a gente tem que fazer aqui, né? E o grande desafio da dublagem é como você transformar esses pontos, essas paradas e etc. para o português da forma mais natural possível, né? Para não ficar aquela dublagem que era esticada e não sei o que lá, e a pessoa falava que... Porque o inglês, o americano tem isso, né? Vai dar um depoimento e fala... Because I was there talking to my friend and then he said... Oh, não, Mike, se você for fazer todas essas cantadinhas, vai ficar aquela dublagem cantada. Então, o nosso desafio é deixar isso o mais natural possível no português, fazendo as pausas e dando essa segurada, porque não tem como... Se você não fizer, na labial vai ficar feio, né? Então, aí que tá o grande desafio do nosso trabalho, assim, sabe? Principalmente quando é depoimento... quando é documentário e etc, assim. E aí teve esse outro desafio também nos filmes agora, que é tudo diferente, tudo falado, um em cima do outro, e você tem que acompanhar isso, né, que é uma coisa que não tinha anteriormente. Então, voltando lá para o começo da pergunta, essa questão da abreviação, do tira e etc, eu não acho que é uma questão da tecnologia, não, eu acho que é uma questão da evolução da arte de dublar também. Entendeu? Assim como a arte de interpretar evoluiu, né? Ou mudou. Alguns saudosistas diriam que involuiu, mas
muda, né? E a gente tem que acompanhar, até porque o que a gente faz se chama de trucagem, né? Que é você espelhar ali o que você tá vendo e tal. Então, se muda lá, a gente tem que mudar aqui também. Então, usando um paradoxo dessa questão do cops, você dificilmente vê um filme hoje que se fala cops. Não se usa mais esse termo. No inglês, né? Nos filmes americanos e etc. Não se usa mais essa abreviação para policial também, né? Então, é isso que mudou. Não é que a gente parou de falar tira. Então, parou também, mas é que eles pararam de usar também essa referência lá e tal, né? Então, é isso. Pra mim é a mesma coisa do What the Hell, né? Que a americana usava muito. Eu acho hoje muito difícil ver isso em filme, porque agora eles usam What the fuck. E tá tudo bem, né? Então, pararam de se falar, mas por que diabos? Sim, parou de falar, porque, né, ninguém se usa isso, mas se usava na época porque achava que era assim que tinha que fazer, né? E hoje, mesmo que tenha alguém falando what the hell, alguma coisa, a gente já não vai colocar, mas a incidência disso nos roteiros é muito menor, né? Então as coisas vão mudando, assim. É mais ou menos... Não mais ou menos, né? Na verdade, é você pegar a tradução e conectar com o dia a dia das pessoas que vão assistir aquela produção dublada, né? É isso. O que faz com que tenha esse carinho, essa memória afetiva de algumas produções dubladas. Sim. Porque busca muito no tempo, né? E aí você fala assim, porra, vamos redublar Chaves com uma dublagem nova que vai super conectar com o público. Mas que você acha a voz mais parecida possível das pessoas da época, e etc. Se você usar outra linguagem, uma linguagem atual e etc, enfim, que isso não vai atingir as pessoas do mesmo jeito, né? A dublagem tem muito isso de te remeter a uma época boa, uma época... A gente já tá falando de entretenimento, né? Sim. Se você tá vendo alguma coisa dublada ali, você tá se entretendo de alguma forma, né? Aí você junta o entretenimento com uma época X da sua vida, em que tinha menos preocupações, em que, enfim, né? Tudo isso vai te levando a ter esse saudosismo mesmo, essa coisa boa, né? No sábado agora eu fui num aniversário de um amigo, do Marcelo Campos, e aí vários dubladores estavam lá, né? E aí a minha esposa, a gente já tá junto há 6 anos de casado, quase 10 anos junto e tal. Meu melhor amigo, o Wagner Fagundes, é dublador, o irmão dele, o Vini, é dublador, a gente tá rodeado de dublador direto. Mas ela falou, né? Puta, que engraçado, né? Você tá ali, alguns que ela não conhecia e tal, e você parar pra pensar, só pra ouvir as vozes assim, te leva pra um lugar muito de conforto, né? Eu acho que é isso, é um lugar de conforto mesmo, a dublagem, assim. Sim. Ainda mais no sentido de que sua voz está no rosto de várias pessoas, né? E isso é engraçado, porque faz com que... Como que eu posso explicar? Eu acho sempre estranho, né? Eu acho estranho, no primeiro momento, ouvir minha voz, até hoje, assim, no rosto de outra pessoa. Para minha esposa, por exemplo, demora para ela conseguir associar, né? Porque ela tá acostumada a ouvir minha voz no meu rosto, né? Então ela acha no primeiro momento estranho ali. Mas depois embarca, né? Tipo Bridgerton, que eu faço. Tá? A segunda temporada eu fui protagonista. E é uma história de amor, né? E todo aquele jeito de falar, uma coisa mais assim, não sei o que. Ela chegou em algum momento e falou assim, porra, tô com ciúmes, não era pra... né? Porque é isso, e é essa hora que você percebe que a sua dublagem tá bem feita, né? Porque a pessoa que vive com você e etc. conseguiu dissociar o seu rosto da sua voz e embarcar na história ali, né? Então, é um dos parâmetros que a gente tem. Quando a gente fala que a dublagem tá bem feita, é quando você não percebe que tá dublado, né? E é o grande parâmetro. Se qualquer coisa te incomodar ali, a gente não pode se sobressair a obra, né? Então a gente trabalha para ser invisível mesmo, para que você veja dublado e não perceba que tá dublado. É engraçado isso, né?
O nosso sucesso é quando o nosso trabalho não chama a atenção, né? Depois que acabou, você fala, caramba, nem parei pra lembrar que o filme tava dublado, ou que eu tava vendo o filme dublado. É isso. A intenção é sempre essa. Como é o preparo antes antes de você colocar sua voz em uma produção? Tem algum preparo, alguma análise da cena no original? Não. Geralmente a gente descobre o que vai gravar na hora que a gente entra no estúdio, né? Hoje, pela questão dos contratos e tal, a gente acaba descobrindo antes qual é a produção que vai fazer, porque você tem que assinar o contrato e etc. Mas é assim, não existe você escolher o trabalho, por exemplo. Eu vou ler o roteiro para ver se eu quero fazer. Não, você assina ali, você sabe o que você vai fazer, você chega lá na hora, você simplesmente vai e faz. Ou, se não quiser, por qualquer motivo, falar, não quero fazer, enfim, né? Mas é isso. O nosso preparo, normalmente, o diretor vai chegar, vai passar para você o que você vai fazer, como que é o personagem, qual que é a história do filme, se ele tem alguma característica que você precisa saber, de, por exemplo, no começo ele é super bonzinho e etc, porque você descobre depois da metade do filme que, na verdade, ele é um psicopata, né? E te passa tudo isso para que você possa ter um guide, né? E aí, a partir dali, é isso. Chegou na estante, cena 1, você lê o texto ali, vê como que o cara fez e vai indo cena por cena, né? E aí o diretor vai te guiando, nessa próxima cena aqui é a cena que ele vai se mostrar como o psicopata da história, entendeu? Então tudo isso é na hora, assim, a gente nunca assiste o filme antes, nunca vê antes, até também pela questão de confidencialidade que tá cada vez maior, né? Então não pode mandar o filme para casa, ou o roteiro para casa, ou nada disso para você poder estudar. Então tudo é na hora e sempre foi assim, sempre foi na hora que você descobre o que vai fazer, como e etc. E quando você vê o resultado final, você vê também como espectador ou você não fica com aquela... Eu não consigo. Não. Mas existem profissionais que conseguem ainda, você acha? Cara, Você sabe? Eu não sei te dizer. Tem profissionais que, diferente de mim, conseguem não trabalhar vendo filme dublado. O Wagner, meu amigo, ele assiste dublado, normal, pra ele, sem o menor problema. Pra mim, toda vez que eu tô vendo alguma coisa dublada, eu tô analisando a dublagem. Mas isso é uma coisa minha, né? Eu, inclusive, vejo muito pouco, acabo vendo muito pouco filme, série, etc., fora as coisas que eu faço, né? Que eu já tenho que ver por dirigir alguma produção ou etc., porque é isso, eu não consigo me deixar levar. Então eu sou o rei dos realities, porque é a hora que eu assisto alguma coisa ali que eu não tô trabalhando, sabe? Uhum. Então, eu vejo The Voice, eu vejo MasterChef, eu vejo qualquer coisa, muito esporte e etc. E claro, né, os grandes lançamentos que aí eu quero ver, né, algum filme do cinema ou etc, ou algum filme que algum colega comenta de, por exemplo, esse filme tá bem legal e tal, assiste pra você ver, e aí eu assisto tentando, né, não associar e tal, e embarcar, mas pra mim é muito difícil não trabalhar vendo algum filme ou série, etc, assim, sabe? Pegando essa parte de diretor de dublagem, que você já é diretor de dublagem há quanto tempo? 12 anos. 12 anos. Isso. Tá, como é o processo do diretor de dublagem? O que o diretor de dublagem precisa fazer para deixar o dublador mais à vontade? Acho que essa não seria a palavra, né? Mais à vontade, mas assim... Tem produções e produções, né? Tipo, normalmente, vamos supor, um filme que não seja um filme de cinema, tá? Um filme que vai para alguma plataforma de streaming. Eu recebo esse filme, já traduzido, e aí eu assisto esse filme junto com o roteiro e vou adaptando o roteiro de acordo com labial, de acordo com o linguajar que eu recebo de briefing que o filme tem que ter. Por exemplo, o filme se passa numa área de Nova York que é super perigosa. Então, assim, eu vou poder falar palavrão?
palavrões que estão no original eu vou poder falar ou não. Tudo isso aí vem de briefing, já vem briefado pra gente. Não pode porque a classificação etária que a gente quer é X. Então eu já vou trabalhando tudo isso, né, em casa. E durante esse processo eu vou escalando já os atores. Então, geralmente para os protagonistas e coadjuvantes sempre tem teste. E para as pontas, né, os vozerio e tal, aí fica a meu critério escalar quem eu acho que é mais adequado para o papel, né? Passa toda essa fase de escalação, adaptação de texto, isso vai para a produção para poder marcar as escalas com as pessoas. E aí vai para a parte de estúdio, que aí é a hora que vou dirigir a interpretação e sincronismo dessas pessoas em estúdio, entendeu? Então, e fazer todo aquele processo que eu te falei, a direção dessas pessoas em estúdio é aquilo lá, de eu explicar para a pessoa como é o filme, disso de, por exemplo, eu falei pro cara que ele tem que ser bonzinho no começo, porque depois o cara vai virar psicopata, mas aí às vezes o cara tá colocando bonzinho de menos ou bonzinho demais. Tudo isso aí eu que tenho que sentir, porque eu sou a única referência ali que assistiu o filme inteiro, entendeu? E aí eu vou dirigindo ele nisso. Isso é um filme normal. O que difere o filme de cinema, por exemplo, para um filme desse? Você pega o filme muito antes. Quando é um filme da Disney, por exemplo, você pega muitas vezes na preliminar 1. Eu dirigi alguns filmes da Pixar, eu já peguei filme no storyboard. Então eu começo a minha adaptação e etc. de texto no storyboard. E aí eles vão mandando a versão 2, versão 3, versão 4, até chegar na versão final, entendeu? E aí muitas vezes a gente gravou já o filme numa versão 4, ou gravou na versão 1, ou vai gravar só na final. Só que eu tenho que ir alterando. Aí eles cortam cenas, adicionam cenas. Às vezes eu adapto uma cena que o cara tá de costas. Ele tá falando de costas. Eu falo, aqui eu não preciso me preocupar com o labial. Aí vem a versão final, eles trocam o take. E aí eu tenho que adaptar porque a labial tá ali. E a Disney especificamente, a gente tenta ao máximo pegar todas as batidas de P, M e B, que são essas pá, fechado, colocar alguma coisa lá que seja PMB. Vou usar um exemplo besta, mas, por exemplo, o cara fala probably no original, e o tradutor coloca como talvez. Aí eu vou lá e vou adaptar para provavelmente, que eu tenho batidas a mais do que o talvez, tem uma só, entendeu? E isso em cada frase do filme inteiro. Então, para Lightyear, por exemplo, ou para Pequena Sereia, eu gasto 50 horas, 60 horas de trabalho em casa para fazer essa adaptação. Então, quando eu vou gravar, eu tenho esse filme de core salteado na cabeça, mas assim, segundo a segundo. Porque eu assisti ele, assim, frame a frame, já pelo menos umas 10 vezes. De passar por ele inteiro. Sem contar que você passa por ele inteiro, mas vai indo boca a boca ali para poder pegar, entendeu? Então... Trabalho de muitos meses antes. Isso, e você tem muito mais tempo para poder fazer. Quando é um filme para um streaming, alguma coisa assim, geralmente chega e você tem 2 semanas para entregar. Um filme desse você começa a trabalhar 5 meses antes. E os filmes todos vêm com um nome fantasia. Então, assim, não é que chega para mim A Pequena Sereia e vem o nome do filme, A Pequena Sereia. Não, vem como Bola, entendeu? Esse é o e-mail que eu baixo, que eu sei que é o nome que tudo vai estar... se referir a esse filme vai estar com esse nome fantasia, assim. Exatamente por essa questão de confidencialidade. E aí tem várias preocupações que você tem que tomar. Por exemplo, eu vou pegar um voo de 12 horas e eu vou aproveitar essas 12 horas que eu não durmo para trabalhar no filme. Não, de jeito nenhum. Você não vai abrir um filme desse no seu computador no meio de um avião, né? Porque é isso, né? Então, você não vai para um café trabalhar num filme desse. Né? Na verdade, em nenhum filme, né? Toda essa parte pré, até o lançamento, você tem essa questão da confidencialidade e a maior responsabilidade está em cima do diretor, porque ele é quem recebe antes, ele é quem fica mais tempo antes, então é uma preocupação constante que a gente tem que ter com tudo que a gente faz. Tô dirigindo agora uma série que eu já tô gravando o 10º episódio, tem 4 meses que a gente tá trabalhando na série, ela não estreou ainda, né? Então
você tem que ter, e trabalhando com criança, então você tem que sempre lembrar, não pode contar nada, né? Porque criança também pode vazar, né? Você fica na ansiedade, às vezes vai contar para um amiguinho da escola. Então, essa é uma preocupação grande que as distribuidoras têm, com toda a razão, e que passam pra gente, que a gente precisa ter também, né? E sobre questão de você adaptar referências, que nem, por exemplo, você pode, uma produção faz uma referência de algo que só os americanos conhecem, e para você trazer para cá, você tem que trazer uma referência que os brasileiros conheçam, né? Não só americano, como também até séries japonesas, né? Como é esse diálogo entre o cliente e você, para que você possa colocar alguma referência daqui e que eles façam com que você faça entender que isso não vai prejudicar o resultado final. Isso é bastante específico. Falar que eu me deparei com isso 1 ou 2 vezes na minha carreira como diretor. E eu acho que é mais porque hoje a gente está num mundo muito globalizado. Então é difícil que eles usem lá uma referência que seja entendível só lá. Vai ser mais em alguma coisa de um reality ou alguma coisa do tipo, assim. Mas em filme, eles já fazem pensando no mundo inteiro, né? Que isso vai precisar ser feito. Tô falando isso mais da parte dos americanos, né? Eu dublo pouco e nunca dirigi um dorama, por exemplo. Então eu não sei te falar como que é com relação a eles, né? Mas, por exemplo, série turca que eu já dirigi, ou novelas turcas, muitas vezes quem está assistindo esse produto, ele quer a referência do lugar. Então, é difícil você... Também um exemplo idiota, tá? Mas, por exemplo, vamos sair daqui e passear pelo Bósforo. O cara quer que ouvir um passear pelo Bósforo, não quer vamos passear pelo Rio Tietê. Eram umas coisas que se fazia antigamente, né? Sim. Hoje você não se faz mais, né? Porque é isso, você tá fazendo um negócio pro público ali, mas você não pode subestimar também a inteligência do público e achar que ninguém vai conhecer, né? Hoje em dia as pessoas conhecem muito mais porque tem muito mais acesso à informação e etc. Então, eu acho que tem vindo muito menos coisas específicas assim, e eu, por exemplo, nunca troquei nenhuma referência por algo que tenha no português. O que a gente costuma trocar sei lá, algum apelido que se dá e aí a gente troca, ou algum nome que faz uma referência, vamos supor, a um animal, Dolphin, vem como Delfino, o nome no original, porque brinca com o Dolphin. A gente vai trocar, vou colocar alguma coisa assim pro português, como que vai fazer, né? A questão da globalização, né, e de hoje todo mundo ter acesso às coisas, etc., fez a Disney, por exemplo, trocar. Não se fala mais nas produções da Disney Sininho, é Tinkerbell, seja uma coisa global, né? Então, tá cada vez mais globalizado tudo e a gente tem feito cada vez menos esse tipo de adaptação, assim, de algum termo, alguma coisa, só se for alguma coisa realmente, assim, muito específica. Mas no meu caso, por exemplo, nesse tempo inteiro dirigindo, eu nunca precisei fazer uma coisa que eu, por exemplo, ia chegar agora para você e usar como exemplo de, uma vez eu fiz isso, por causa disso, entendeu? Então, é raro acontecer esse tipo de coisa, porque já tem essa preocupação deles lá de não ter que fazer uma coisa dessa, assim, sabe? Chegando mais para a parte cultural mesmo da dublagem no Brasil. Antes, nas minhas pesquisas, eu vi bastante na imprensa eles tratarem dublagem como algo menor, né? Algo para semi-analfabetos, algo nesse sentido. E hoje, pelo que eu vejo, assim, há uma aceitação maior. Você também, por trabalhar no meio, você acredita que também já está sendo mais aceito do que no passado recente? É difícil dizer se é mais ou é menos. O que eu acho que fala por nós, responde essa pergunta, é a audiência,
Você pegar os canais dublados das TVs a cabo, são os canais de maior audiência. As produções dubladas nos streamings são mais vistas, ou vistas mais vezes e etc., do que as produções legendadas, né? Então, eu acho que aí tá a prova, a grande prova da aceitação do nosso trabalho, do que a gente faz e etc., né? É aquilo que eu te disse, tipo, é muito raro alguém falar assim, nossa, assisti um filme dublado ontem, tão bom. Agora, nossa, assisti um filme dublado, tava horrível, né? Você não vê falar isso. E pensando naquilo que a gente estava falando, isso quer dizer que cada vez mais as coisas estão boas, porque as pessoas estão vendo cada vez mais dublado. É engraçado isso, você pensar, pô, o tempo passa, agora teoricamente as pessoas têm mais acesso à informação, então talvez a criança não queira mais, porque a criança já estuda numa escola bilíngue e ela não assiste mais dublado. Não, eu tenho amigos que têm filhos em escola bilíngue e que só assistem filme dublado, porque é mais legal, porque é mais, enfim, né? Então eu não sei te dizer se existe uma aceitação maior ou se a gente tem visto mais comentarem sobre isso pela época em que a gente vive, né? Uhum. E a minha opinião também é um pouco enviesada, porque a bolha em que eu vivo, o meio em que eu vivo, as pessoas comentam sobre dublagem. Agora, e por aí? Se comenta sobre isso? Não, eu acho que não, entendeu? A pessoa simplesmente gosta, prefere, assiste, porque é o que a audiência mostra pra gente, né? Uhum. E por isso aceita, né? Então, é engraçado você pensar, antigamente você só assistia filme que passava na tela quente, ou no Cineband, ou no Sábado de Sucessos, do SBT, porque era o que tinha, né? Todo mundo só tinha TV aberta, ou alugava o filme, e aí você só assistia filme dublado, não tinha essa opção, né? Da nossa geração já começa uma coisa um pouco mais de DVD, e, enfim, que você começa a ter essa escolha. Vem os canais a cabo que começam a passar, e aí eu acho que foi nessa época que se começou, porque não sei o que, a dublagem, blá, blá, blá. Só que todo mundo sempre tinha assistido coisa dublada e sempre achou maravilhoso, né? Vai me falar que ninguém assistiu Chaves, e alguém parava pra pensar e falava assim, porra, dublada não dá pra assistir. Não, você simplesmente assistia Chaves, né? Cavaleiros do Zodíaco, Jaspion, qualquer coisa que passasse na TV, a voz do Da Mata, por exemplo, no Bruce Willis. Você não sabia que o Bruce Willis tinha outra voz, né? E eu acho que isso é legal pra caramba, cara, porque hoje você tem a opção, e o que importa pra mim é isso, você tem a opção. Quem gosta de ver o legendado, vai lá e vê legendado. Quem gosta de ver dublado, vê dublado. Tem coisa que eu quero ver dublada, tem coisa que eu quero ver legendada. Entendeu? Então, é muito bom ter a opção. Hoje todo mundo tem a opção. E o que mostram pra gente, os números, aí não é achismo, não é gosto, não é bolha, não é... o que os números mostram é que as produções dubladas têm uma aceitação maior, no sentido de são mais vistos do que o que no legendado ou no original nessas plataformas de streaming que hoje todo mundo tem, né? Eu lembro que você tinha comentado quando você pegou a dublagem do Breaking Bad, que foi muito intensa, que você se sentiu muito orgulhoso de ter feito, o filho do Walter White. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa arte de interpretar, nesse sentido. O dublador, ele precisa ser ator, né? Todos nós temos o registro profissional de ator. Então, é um braço da nossa profissão, né? Um braço da atuação é a dublagem, né? Com uma diferença muito grande para as outras, por causa daquilo que a gente tinha falado da trucagem. Então, eu tenho que interpretar em cima do que foi interpretado, da forma mais próxima possível daquilo, mas usando uma linguagem mais próxima da minha, que é do meu povo. E aí a dosagem aqui é que é a grande dificuldade, né?
todo mundo fala assim, porque tudo isso, no meio disso, o sincronismo deve ainda pensar em sincronismo. Sim, mas depois de muito tempo fazendo isso, o sincronismo é o menor dos seus problemas, né? Esses dias eu fui dirigir uma menina, a Nina, 17 anos, fazendo um papel dificílimo, o irmão dela acaba de morrer, tinha uma doença, ela briga, não tá bem com a mãe, e etc. E aí ela falou, passou a cena, ela começou a chorar, e daí ela falou assim, deixa eu ver mais uma. Eu falei, não, Nina, grava, pega essa sua emoção e grava. Depois a gente refaz o que não der pra consertar, mas eu quero essa sua emoção. Teve uma cena do Breaking Bad também, no último episódio, que é isso, que o Walter White pega a bebê do berço pra sair com ela e tal. E eu gravando, na hora que eu assisti aquela cena, aquilo me tocou e eu falei, não tô seguro do sync, mas a emoção é essa, grava, né? Porque a emoção é mais importante, a interpretação é mais importante do que tudo, né? Então muitas vezes eu deixo passar uma boquinha que não ficou tão perfeita ali no final, mas que a interpretação ficou boa pra caramba, né? Então é isso, é um trabalho difícil, muito difícil, porque você tem que fazer em cima do que outra pessoa tá fazendo. É a grande dificuldade de todo mundo no começo, e de grandes atores que vêm trabalhar com a gente, esses que a gente chama de Star Talents, né? Que a gente vai dirigir. A pessoa está acostumada a criar alguma coisa e fazer a emoção, não sei o que lá, tudo puxar daquilo de dentro dela para fazer como ela faria. E a gente tem que puxar tudo isso para fazer como o outro fez, né? Então não é fácil. E tem uma outra coisa, né? A pessoa que está fazendo a cena ali e etc., ela se preparou por dias, talvez, para fazer aquela cena. Aquela carga emocional pesada ali, né? A gente assistiu uma vez, 2 vezes e precisa gravar, né? E aí acabou essa cena, a próxima cena, às vezes pode ser um outro episódio que a pessoa já tá bem, que já resolveu a história e que tá num resort feliz. E a gente tem que trocar aqui, ó, de uma hora para outra, toda aquela tensão. Então, é um trabalho de ator pesado, assim, que precisa ser feito, sabe? Uhum. Mas, resumindo, para responder a sua pergunta, o buscar a interpretação, a emoção e etc., como que a gente faz isso, cara, é muito de pessoa, cada um tem um jeito diferente de fazer, assim como na atuação normal no sentido de quando é você atuando ali, não dublando alguém, né? Uma coisa triste, eu vou buscar alguma coisa triste na memória, ou eu simplesmente vou ficar na minha aqui e vai vir, isso é muito de cada um, assim, sabe? Uhum. Última pergunta. Tranquilo. Na verdade não é uma última pergunta, eu vou falar uma frase aqui do Herbert Richards, e eu vou falar agora, aí eu vou fazer a pergunta em cima disso. Ele falou, um pouco antes dele falecer, que ele falou, abre aspas, a dublagem é uma arma poderosa para democratizar a cultura e a informação. Portanto, serve para educar, divertir e melhorar a vida do nosso povo. Sinto orgulho de dar minha contribuição nesse sentido há tanto tempo. Fecha aspas. Eu queria saber de você. Você concorda? Você tem algo a mais a contribuir com essa frase que eu te passei? Se quiser eu repito. Não, eu super concordo. Eu acho que a questão é exatamente essa. É a democratização. E pega um pouquinho do que eu estava falando um pouquinho antes. É muito bom você ter as duas opções. Porque é democrático. O que você gosta de ver? Você gosta de ver no original? Você assiste. Quem gosta de ver dublado? Vê dublado. Quem não pode, por qualquer motivo, acompanhar uma legenda, vê dublado. É isso. É ser muito democrático. A pessoa que, por exemplo, reclama de algo ser dublado, ou agora nessa questão toda de inteligência artificial, eu estou pouco me ferrando se vai acabar a dublagem ou não, tipo assim, cara, você só tá pensando no seu umbigo. Você só tá pensando em você. Mas você não tá pensando nas pessoas ao seu redor.
nas mães das pessoas ao seu redor, nas avós ao seu redor. Você só tá pensando no que você gosta, mas não tá pensando em todo o resto. No quão importante é. Você não tá pensando que você foi alfabetizado vendo coisas dubladas quando você era criança e etc. Não tá pensando em quantas coisas boas você tem na cabeça, memórias de filmes, de não sei o que lá, que aconteceram e dublado na sua mente. Então, eu acho que é isso. A dublagem é muito... democratiza a arte, né? A gente tem a arte muito concentrada em polos, né? Você tem o cinema americano, você tem o teatro, você tem não sei o que lá, e, enfim, isso chega pra cá, pra gente, como que uma pessoa cega vai ter que não entenda o outro idioma, teria acesso àquilo se não fosse pela dublagem? Como que uma criança que ainda não sabe ler ia entender o que está se passando naquele episódio, naquela série, naquele filme, se não fosse pela dublagem, né? Então, é isso. A gente traz a cultura para o Brasil e entrega ela de uma forma acessível aos brasileiros, principalmente aos brasileiros menos favorecidos, que são esses que não conseguem ler, que não sabem ler, que não conseguem acompanhar alguém que por qualquer motivo não tenha mais, ou não tenha, né, porque a gente tem uma série de ainda analfabetos funcionais, né, que não conseguem, enfim. Então é isso, eu concordo 100%, eu acho que continua super atual, eu acho que a nossa missão é exatamente essa, e acho que a dublagem tem um papel importantíssimo para a cultura do país, em geral, assim. Acho que é isso. Thiago, sem palavras. Muito obrigado. Valeu, obrigado você. Desculpa aí a confusão. Não, imagina. Eu que agradeço. O Salada Cultural fica por aqui. Este programa que é 100% independente, que nesta temporada foca em apresentar profissionais da dublagem que contribuíram para a nossa cultura, tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação de Márcio Andrade, eu mesmo. Quer falar sobre, fazer sugestões ou indicar correções do programa? Então me chama no Instagram no @MárcioAND. Prometo te responder o mais breve possível. Quer participar do financiamento coletivo do podcast? Então acesse catarse.me/Salada Cultural. O valor é simbólico, tem faixas de contribuição mais baratas que o café da esquina, recompensas dependendo do valor que contribuir, além do fato de me deixar muito feliz por demonstrar desta forma que gosta do meu trabalho. O meu muito obrigado aos profissionais da dublagem que falaram comigo nesta temporada e a você que ouviu até aqui. Até o próximo episódio.